Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai ser divulgado no domingo de manhã, mas eu estou gravando ele ainda na sexta-feira, nesse dia louco de mercado que nós tivemos, a mais ou menos 9 horas da noite. Essa sexta-feira tivemos a divulgação de muitos indicadores macroeconômicos dos Estados Unidos. Começando por mercado de trabalho às 10h30, estávamos ao vivo acompanhando isso, como taxa de desemprego, payroll, inflação salarial e taxa de participação. E mais tarde, ao meio-dia, evento que realmente fez muito preço no mercado, a divulgação do PMI e ISM do setor de serviços. A pergunta é, ao fim do dia, ao fim do pregão, S&P 500, Nasdaq, Dow Jones, todos os índices fecharam em forte alta. O dólar fechou em forte queda, os treasuries em queda e o ouro em alta. O que aconteceu? É uma pergunta muito boa e a resposta ela está nos indicadores macroeconômicos e na interpretação que o mercado teve perante essas informações. Mas antes de falar sobre esse assunto, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscrevam-se no canal e vamos lá. Tudo bem, começando por mercado de trabalho. A mensagem que o mercado de trabalho americano nos passa é: a economia está forte, porque o desemprego caiu para 13,5%, menos de 6 milhões de desempregados. Isso naturalmente nos mostra que a economia está muito forte. O payroll continua acima de 200 mil vagas de emprego criadas por mês, mas ele veio abaixo do esperado. É difícil de interpretar essa informação porque algumas pessoas vão dizer que o número veio forte, porque ele veio acima de 200 mil e acima do esperado, mas também veio abaixo da leitura anterior. Enfim, essa informação cada um interpreta do jeito que quiser. Eu nem olhei muito para ela, olhei mais para a taxa de desemprego. Mas, entretanto, contudo, todavia, a inflação salarial desacelerou no mês de dezembro, para 0,3% no mês contra 0,4% no mês anterior. Indicando que tudo bem, a economia está forte do ponto de vista do mercado de trabalho, mas não está tão inflacionário assim. Na quinta-feira, ontem, no caso para mim, os pedidos iniciais por seguro-desemprego caíram para um dos menores níveis em 14 semanas. E a média de 4 semanas acompanhou essa queda do indicador semanal. Tem um outro indicador que muitos de vocês nem sabem que foi divulgado, inclusive eu só compartilho com quem fez o curso de economia, que é a média de semanas desempregado. Um indicador que mensura a quantidade de semanas que as pessoas que estão desempregadas ficam desempregadas. E ele continua em queda. Normalmente isso corrobora com um cenário de atividade econômica forte, mercado de trabalho forte. A mensagem é clara. Payroll veio forte, eu acho que veio forte. Taxa de desemprego, forte. Economia, vigorosa. Inflação salarial, menos inflacionária, beleza, positivo. Média de semanas de desempregado, forte também. O mercado de trabalho nos mostra essa visão. A economia não está fraca. Entretanto, às 11 horas, ao meio-dia, foi divulgado o IPMI ISM do setor de serviços. Para quem não sabe, mais de 60% do PIB americano e também do brasileiro depende do setor de serviços. Então, tudo bem, tem os PMIs de manufatura, industrial e outras coisas, mostrando sinais de desaceleração, bacana, mas não é tão importante quanto os PMIs ou atividade econômica do setor de serviços. E, pela primeira vez desde 2020, o PMI ISM de serviços contraiu. Só que ele não só caiu um pouco para contrair, ele caiu de 56,5% para 49,6%. Uma das maiores quedas da história. Inclusive, esse tipo de queda só aconteceu em alguns momentos da história, como 2001 e 2008. O que aconteceu em 2001? O que aconteceu em 2008? Ah, recessão. Recessão após o estouro da bolha das .com e recessão após o estouro da bolha do mercado imobiliário, o subprime em 2008. E 2020. E 2020. Essa informação ela veio da WHG, uma gestora no Brasil,
que eu não tinha conhecimento sobre esse assunto. Pô, interessante. Nós temos um mercado de trabalho forte com uma atividade econômica fraca. Pode isso? Minha economia pode de tudo. Claro que no mercado de trabalho existe aquela discrepância, aquele desequilíbrio, assimetria entre demanda e oferta de trabalhadores, o que está fazendo com que ele permaneça forte por muito tempo. Só que a atividade econômica, que começa a piorar e mostrar sinais recessivos muito antes do mercado de trabalho indicar recessão, já está muito mal. No curso de economia eu ensino o seguinte: no ciclo econômico dos Estados Unidos existe uma certa ordem para a degradação dos indicadores macroeconômicos. Tudo começa com o mercado imobiliário. O mercado imobiliário começa a mostrar sinais ruins, de desaceleração. Isso já acontece há muito tempo. Quantos vídeos eu já fiz aqui falando sobre o mercado imobiliário americano que está horrível. Depois isso começa a contaminar a atividade econômica. Os PMIs começam a contrair. Eventualmente, essa queda dos PMIs contamina os lucros corporativos, os quais nós descobriremos em breve o que aconteceu com o quarto trimestre de 2022. Os lucros devem contrair. E por fim, após o mercado imobiliário colapsar, a atividade econômica cair e os lucros contraírem, o mercado de trabalho ele mostra sinais recessivos. E por enquanto este não está mostrando. Acabamos de falar disso. 4 indicadores do mercado de trabalho estão positivos, bons, fortes, quentes. Enquanto que o resto da economia não está bem. Após esse PMI e ISM ser divulgado, S&P disparou, Treasuries caíram, o ouro disparou e o dólar derreteu. O que aconteceu? Eu assisti isso o dia inteiro pensando, tá, e daí? O que o mercado está vendo que eu não estou vendo? E na minha opinião, a resposta para essa pergunta ela é um pouco simples. O mercado está precificando um pivô. O mercado está precificando uma recessão e que em breve o Fed vai cortar a taxa de juros. Por que os Treasuries caíram tanto como num dia como hoje? Os Treasuries caíram 3%, 4%, 5%. Depende do vencimento que vocês avaliaram. Quanto mais longe, quanto maior a duration dos títulos, maior foi a queda. Pô, mas como assim? Sendo que, como é que eu posso falar em recessão se o mercado de trabalho está apertado? Pois é, mas é que esse é um indicador que demora muito tempo para se degradar. O mercado olhou hoje para o PMI ISM. Esquece a taxa de desemprego. Parece que, nos olhos do mercado, em breve esses indicadores vão começar a piorar. Por enquanto, não. Quem chamou a atenção foi o PMI ISM. Bom, tudo bem. Então o mercado está precificando recessão. Parece que sim. E cortes na taxa de juros por parte do Fed? Parece que sim. Tanto é que a precificação do mercado para a taxa de juros no fim de 2023 caiu, que era o indicador que nós analisamos hoje de manhã, durante o acompanhamento do payroll. Tudo corrobora para uma queda da Bolsa de Valores, visto que os indicadores, ou melhor, os resultados corporativos deveriam piorar, já que o cenário é recessivo. Por que a Bolsa subiu? Bom, eu não vou conseguir dizer para vocês. Entretanto, o mercado que mandou hoje, em todos os mercados, foi o Treasuries, foi renda fixa. Esse é o mercado que nos manda uma informação muito mais preciosa e importante do que o mercado de renda variável. Porque realmente existe uma correlação negativa entre Treasuries e renda fixa. Quando os Treasuries caem, Treasuries e renda variável. Quando os Treasuries caem, a bolsa sobe. Quando os Treasuries sobem, a bolsa cai. É o que aconteceu no ano inteiro de 2022. Entretanto, se o cenário é recessivo, essa correlação não é necessariamente negativa. Ela tende a ser positiva. Os Treasuries caem, a bolsa cai. Os Treasuries sobem, a bolsa sobe. Só que como o S&P 500 já caiu 20% no ano passado, talvez o mercado financeiro esteja dizendo, olha, hoje o S&P já está precificando uma recessão, sendo que ele ainda nem sabe como que os resultados corporativos ficaram para o quarto trimestre de 2022.
Logo, se hoje o mercado precifica já a recessão e eventualmente o Fed vai cortar a taxa de juros, logo teria espaço para subir. Porque aquele pivô que a gente já falou 1000 vezes, o que é o pivô? O Fed corta os juros, a bolsa cai, o desemprego sobe e depois a bolsa se recupera, enquanto o desemprego cai. Só que se ele já precifica a recessão, bom, quando o Fed corta juros, a bolsa sobe. É possível? É possível. Entretanto, eu não apostaria tanto nessa hipótese. Eu acho que hoje existe uma alocação muito simples, mas muito simples. É um ativo apenas, com potencial de retorno muito grande nos Estados Unidos, em dólar, em renda fixa, não é nem renda variável, é renda fixa, que pode oferecer ao investidor uma rentabilidade muito boa, sem correr tantos riscos no ambiente de recessão macroeconômica lá fora. Pois bem, alguém comentou sobre ouro comigo nas redes sociais. Igor, o que aconteceu com o ouro, né? O fato é que existe uma correlação negativa entre a taxa de juro real dos Estados Unidos e o ouro. Essa correlação ela existiu por todo o ano de 2022 e agora que o mercado precifica menos política monetária, menos ajustes na política monetária em 23, o mercado nos disse hoje, o ouro tende a ganhar um pouco mais de força, né? A minha preocupação é a seguinte, eu sempre tenho preocupações, sempre. Uma delas é, e se o Fed nos disser o seguinte, tudo bem, o mercado só precificou tudo que está precificando hoje depois do PMI-ESM. Isso é uma indicação clara de que aquele indicador mexeu com o mercado, e não foi o payroll, foi o PMI. E se o Fed disser o seguinte, olha, tudo bem, vocês estão precificando hoje um pivô nosso. Estou falando como se fosse o Powell. Vocês estão precificando um pivô. Mas nós não estamos olhando para os PMIs. Nós não estamos olhando para a atividade econômica. O nosso foco continua sendo o mercado de trabalho. E ele está extremamente apertado. Porque com a queda hoje da taxa de desemprego para 3,5%, usando o JOLTS de novembro que foi divulgado na terça, o mercado de trabalho está ainda mais apertado do que em novembro. Ou seja, o trabalho do Fed não fez efeito nenhum no mercado de trabalho. A relação entre vagas de emprego e desempregados piorou pela taxa de desemprego de hoje. Ou seja, o que eles estão tentando fazer com o mercado de trabalho não teve efeito nenhum por enquanto. Mas teve na atividade, teve no mercado imobiliário e está tendo em cima da lucratividade das companhias. Ao menos é o que eu espero para as próximas semanas, quando essas informações forem divulgadas. Se alguém de vocês disser o seguinte, Igor, mas isso está muito complicado, eu vou dizer com certeza está muito complicado. Porque são informações mistas. Um mercado de trabalho forte com atividade mais fraca. Pô, como assim? Isso faz sentido? Realmente não faz sentido. Entretanto, como eu disse para vocês, eu sempre ensino o seguinte, existe uma certa ordem, uma certa regra em como os dominós vão caindo numa economia. No caso dos Estados Unidos, o mercado imobiliário colapsa primeiro, e esse já colapsou há muito tempo. Depois vem a atividade econômica, depois vem os lucros corporativos e, por fim, o mercado de trabalho. E esse mercado de trabalho é o cara que não está muito legal nesse momento. O primeiro dominó já caiu, o segundo já caiu, o terceiro está caindo, só falta esse último. E como hoje a taxa de desemprego veio fraca, veio forte, muito baixa, dá a impressão de que a economia está forte, mas ela não está. Ela está nesse processo de recessão. Tá? Eu acho que a reação do S&P, Nasdaq e Dow Jones é muito prematura, é muito precoce. Eu não acho que esse rally duraria por muito tempo, já que com um cenário de recessão os lucros cairiam. Me parece muito mais fácil alocar em renda fixa lá fora, com essa ETF que eu compartilho sempre com a galera dos membros, que vale muito a pena ter uma alocação, porque é bem mais conservador do que a renda variável, é renda fixa, é uma ETF, recebe dividendos e outra. Toda vez que os treasuries de longo prazo caem, precificando menos inflação, que inclusive eu nem falei por aqui, né? A inflação americana desacelerou em outubro, desacelerou em novembro, excelente sinal. Próxima quarta-feira isso vai ser divulgado
deve vir caindo, tá? A minha previsão é que para a próxima quarta-feira o CPI americano deve desacelerar bastante, talvez até negativo, me cobrem depois. Isso tudo faz com que os treasuries de longo prazo caem. E quando eles caem, tem ETFs que se valorizam quando isso acontece. E você está, em outras palavras, apostando a favor do mercado de renda fixa americano. Certo? Enfim, essas são as informações para esse vídeo. Bastante complexo, tem muitas partes móveis aqui nessa análise que a gente está fazendo. Entretanto, eu realmente fui pego de surpresa por a movimentação do mercado de hoje. Estou tentando interpretar aqui para vocês e a gente se vê novamente na semana que vem. Muito obrigado. Até mais.